sabem disso. É na escola que nós vemos a diversidade, é na escola que nós vemos as diferenças. E quantas diferenças nós encontramos na escola? E quando a gente fala em diferenças, quando a gente fala em crianças especiais, nós não podemos esquecer, como eu disse, todas as crianças são especiais. Sejam elas portadoras do transtorno do espectro autista, sejam elas portadoras da síndrome de Down, sejam elas portadoras de um transtorno de hiperatividade, são todas crianças. E o que a gente vê muitas vezes, né, são situações que precisam de um olhar especial. São crianças que precisam ser olhadas de uma forma diferente. Eu digo sempre que, quando olhamos o outro com as lentes da alma, nós somos vistos pelo Criador. Essa é a diferença. Quando olhamos o outro com as lentes da alma, a gente não vê transtorno algum, cor nenhuma, condição social nenhuma. A gente vê o ser humano. Não é verdade? Diversos casos de não aprendizagem na escola, na sala de aula, causam para a comunidade da educação uma angústia, não causa? Quando nós estamos diante de uma criança em que eu não consigo desenvolvê-la, em que eu chego no final do ano e vi que não houve progresso, causa uma angústia na gente enquanto educador, não causa? Nos sentimos frustrados. E por essa razão, nós precisamos entender o que fazer. De que maneira agir para que eu possa melhorar a qualidade de vida daquela criança. Ao falar de inclusão, antigamente quando a gente ouvia falar em inclusão, a gente pensava apenas que era aquela pessoa que tinha uma deficiência física, um cadeirante, uma pessoa que usava muletas. Então para nós, inclusão era só quando a gente pensava nesse tipo de deficiência. Nós não nos lembrávamos e nem sabíamos até sobre os transtornos, sobre as inúmeras situações que nós tínhamos em sala de aula. Nós temos vários distúrbios dentro de uma sala de aula. Não é só o transtorno do espectro autista, não é só o TDAH, não é só TOD. Nós temos inúmeras. Por exemplo, distúrbios do processamento auditivo. Nós temos a dislexia, a disgrafia. Vocês veem isso todos os dias. A criança que troca o R pelo L, os cebolinhas da vida, né? Nós temos as crianças que escrevem que você não entende o que está escrito. Aliás, só ele entende. Né? Isso tem que ser observado em sala de aula. Isso também é uma dificuldade. Isso também tem que ser pensado enquanto inclusão. Nós temos o TDAH, hiperatividade, síndrome de Down. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Vocês lembram da dislania? Quando se troca as letras, né? O cebolinha acho que é o que representa melhor essa dificuldade da criança. São alterações de fala. E essas crianças estão no nosso dia a dia. Nós também temos que ter um olhar diferenciado para elas. Porque senão, elas vão levar isso para frente. E vão se tornar alvo de chacota, de bullying, de tantas outras coisas no dia a dia. E nós podemos corrigir sem dúvida alguma. A nossa querida Fono está aqui, trabalha isso maravilhosamente bem. A fonologia, nossa, é um resultado, sucesso total, quando trabalha com a criança, modifica isso e consegue melhorar. Né? A disgrafia, lembra? Eu tenho meu filho Gabriel, meu filho mais velho, tem 28 anos, ele é médico, ele é cirurgião cardíaco do neonatal. Excelente, está na França fazendo doutorado na Sorbonne, uma bênção. Mas se você vê a letra dele, é de matar. Você não entende o que ele escreve. E eu brinco com ele, falo, cara, você tem problema de disgrafia. Para, pai. Se não for autismo, para, pai. Vou te internar. Enfim, a letra dele é simplesmente horrível. Que é a dificuldade de escrita. Quantos de vocês não tem isso na sua sala de aula? Eu sou de uma época... Pedro Álvares Cabral, acho que foi meu colega de sala de aula, tão velho que eu sou. Eu sou de uma época que a gente tinha caderno de caligrafia. Alguém lembra disso? Não. Não lembra, não. Mas a gente usava caderno de caligrafia, porque a letra da gente era tão horrível que o caderninho de caligrafia resolvia.
Aí, nós chegamos no cerne do que a gente vai falar. Hoje, todo mundo é TDAH. Virou moda. Gente, eu falo com as pessoas, ai, eu tenho TDAH. Aí você fala com outro, ai, meu filho é autista. Ai, meu filho é autista. Eu sou diretor do Núcleo de Estudos Avançados em Crianças Especiais da Universidade de São Paulo, há 29 anos. Um grupo de estudos que reúne realmente pessoas preocupadas em se aprimorar. E de vez em quando as pessoas chegam lá, e chegam no meu consultório, eu tenho um consultório na Vila Paulista e um consultório em Santana, na Zona Norte. É muito comum, a mãe chegar e falar assim, queria um laudo. Laudo? O quê? Por quê? Meu filho é autista. Onde a senhora, já alguém falou para a senhora, como é que a senhora está dizendo aqui que é um laudo e já está dizendo para mim que tem um laudo, então só quer que eu assine, só, né? Um neuropediatra que faz parte do nosso grupo. Ela falou, não, ele é autista porque eu vi no Google. A senhora viu no Google? É, então eu vim aqui buscar um laudo. Então cuidado com o Dr. Google. Cuidado com isso. Ou então, a professora, em sala de aula, hoje pai e mãe trabalham. A única maneira de nós segurarmos pai e mãe trabalhando, essa criança tem que ficar com alguém. Via de regra, quem cuida é a avó, uma tia, um irmão mais velho, ou uma pessoa contratada da casa. E qual a melhor maneira de segurar esse anjinho dentro de casa? Frente a um televisor. Senta o bicho na frente da TV, liga lá e se vira. E ele fica ali, ó, ligado. Quando não muito no tablet, né? Ou então no celular. Pega um garotinho de 4 anos hoje, ele mexe no celular melhor que a gente. Não é verdade? Pois bem. Se nós pensarmos que essa criança fica 4 horas frente ao TV, vendo Laboratório de Dexter, Jimmy Neutron, ele vê sobre prótons, elétrons, ele sabe, antigamente, nós mais velhos um pouquinho, quando a gente estava na faculdade de pedagogia, vocês aprendiam que tinha um negocinho que raspicar, assim, chamava garatuja, lembra? Nossa, como eu sou velho, eu sou do tempo do Vygotsky. Aí você escrevia garatuja. Hoje, ele vai para a escola com 4, 5 anos sabendo escrever o nominho dele, se deixar. Não é mais bobinho. Aí, menina, o que acontece? Eu deixo ele 4 horas na frente da TV, na frente do tablet, na frente do celular. 4 horas por dia, vou fazer uma conta boba, 3.200 horas de conhecimento ele vai ter aos 4 anos. Esse menininho vai chegar na escola sabendo mais que nós, se deixar. E aí o que acontece? A professora vai ensinar para ele que B com A é Bá, B com E é Bé, e o safado sabe escrever o nome até. O que vai acontecer? Ele vai dispersar, não vai ter atenção. Ele não vai, aquilo já não interessa mais, ele sabe até a composição do átomo, prótons, nêutrons, elétrons, e ele olha, B com A é Bá, eu já sei isso aí. O que ele vai fazer? Ele olha para cima, ele olha para o lado, ele olha para cá, ele joga a bolinha no outro, ele mexe com a menina, ele chuta o menino, ou seja, o bicho não vai parar. O que a professora faz, tadinha, com, não sei aqui, mas lá em São Paulo é 43 moleques numa sala de aula. Isso é um crime. Ela não vai ter condições de olhar direito o que está acontecendo. Ela não é neuropsicóloga, neuropedagoga, ela é professora. Aí ela percebe que aquele anjinho está agitado, o que ela faz? Ela vai na coordenação e fala para a coordenadora, aí tem um aluno meu que é meio especial, o moleque é doido, não para um minuto, parece ter um bicho carpinteiro, não é? A coordenadora querendo ajudar, vai para a mãezinha no portão e fala, ai, leva no postinho, tem problema. A coitada da mãe, no afã de querer resolver, leva a criança no postinho. Aqui, lá em São Paulo a gente chama de UBS, não sei como é que é aqui. Chega no postinho, pega um médicozinho recém-formado como o meu filho, e diz assim, pai, eu tenho que atender 10, 12 crianças em 1 hora. Não dá tempo. E aí o que ele faz? Fluoxetina, Ritalina, Rivotril, esse moleque toma tudo, sai doidão. Esse anjinho vai chegar em casa com fluoxetina, com Ritalina, com Rivotril, volta na escola no dia seguinte, ele está dormindo, ele está ali. A professora falou, ai, graças a Deus, melhorou, foi no médico, melhorou. Coitado do menino, está dopado. Quando seria muito melhor entender o que está acontecendo, por que ele está. E o que é pior,
Meu Deus do céu, tomem cuidado com rotular os outros. Nós não podemos sair por aí rotulando as pessoas. Esse é TDAH, esse é autista, esse tem TOD, esse tem... Daqui a pouco todo mundo tem um diagnóstico doido. Não é verdade? Muito cuidado com isso. Não se faz um diagnóstico, não se dá um diagnóstico, não se fecha um diagnóstico do dia para a noite. Há que se investigar, há que se ter uma equipe multidisciplinar. Em São Paulo já tem essa ideia, né? Tem que ter parecer de pelo menos 3, 4 profissionais, que cada um na sua área identifique, e aí sim se fecha um diagnóstico. E não ficar rotulando, porque se a gente perceber bem, pode perceber, gente, todo mundo hoje é TDAH, não é? Não sei aqui nesse paraíso que vocês são mais tranquilos, mas aquela cidade de doido de São Paulo, gente, as pessoas não podem nem olhar para o lado. Eu estava saindo do meu prédio outro dia, e o meu prédio às 6h30 da manhã, imaginem vocês que todo mundo vai trabalhar, é um horário de pico, né? E tem uma saída da garagem, uma única saída, então todos os carros convergem. 6h15 da manhã, eu estou indo trabalhar, e aí o meu vizinho, você mora num prédio de 18 andares, você conhece o da frente e o do lado de bom dia, boa tarde, o resto não sabe nem quem é quem. Que delícia, todo mundo aqui. Minha vizinha. Ela mora atrás da minha rua. Ela é vizinha da minha mãe. Isso aqui é legal. Lá a gente não conhece ninguém. Individualidade total. Aí eu tô saindo, 6h30, 6h15, todo mundo saindo. O vizinho sai e eu gentilmente fiz para ele passar na minha frente. Ele abriu o vidro e falou: vai você. 6h30 da manhã. Esse sujeito tá estressado desse jeito, com TDAH em alto nível, certamente às 6 horas da tarde ele vai feminicídio. Ele vai chegar em casa beijando o cachorro, chutando a mulher, no mínimo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses estereótipos de ficar identificando pessoas. Então o nosso TDAH, famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tão em moda pelo Dr. Google hoje, que identifica todo mundo como TDAH, não é isso. TDAH é um transtorno? É um transtorno que causa um déficit de atenção, ou uma atenção diminuída, uma atenção não tão projetiva, ou a hiperatividade de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não fazer nenhuma. Se eu perguntar para vocês aqui, agora, quem de vocês perde a concentração quando está vendo um filme? Quem de vocês começa a ler um livro e para na metade, começa no mês que vem, na semana que vem? Quem de vocês perde o sono no meio da noite e tem dificuldade de pegar o sono de novo? Quem de vocês sabe o que vai fazer, mas termina baralhando tudo? Se a resposta foi eu, é TDAH. Então, esta desatenção, essa impulsividade exagerada, eu vou assistir televisão, eu passo canal, não paro em nenhum. Eu não consigo assistir nada. Essa é uma preocupação, essa impulsividade, essa hiperatividade. Quietude motora, a criança não para de mexer, o adulto também, mas a criança não para de mexer. Ela está sentada na sala de aula, ela chuta o Zé da frente, ela joga a bolinha no outro, ela inferniza a vida do outro. Isso é hiperatividade, comece a observar. Mas a neuropsicóloga, a neuropedagoga, as psicólogas é que vão dar esse suporte na escola. Eu gostaria que vocês assistissem esse pequeno vídeo comigo, bem rapidinho, que fala sobre o que é autismo com TDAH. Eu sou autista e tenho TDAH, e eu sou uma pessoa com duas condições neurológicas diferentes que afetam meu desenvolvimento e minha maneira de interagir com o mundo ao meu redor. Quando esses dois transtornos ocorrem juntos, pode haver desafios adicionais no desenvolvimento e no dia a dia da pessoa. Eu, sendo autista, tenho dificuldades na comunicação e na interação social. Às vezes, pode ser difícil entender as emoções das outras pessoas e expressar meus próprios sentimentos. Também tenho comportamentos repetitivos e padrões de interesses restritos, o que pode limitar minha capacidade de fazer novas coisas e me adaptar a mudanças. Em relação aos comportamentos repetitivos, às vezes posso me envolver em atividades ou interesses que parecem estranhos ou incomuns para os outros.
No entanto, essas atividades podem me proporcionar conforto e segurança em um mundo que muitas vezes pode parecer confuso. Com o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tenho dificuldades em me concentrar e prestar atenção por longos períodos de tempo. Além disso, sou impulsivo e hiperativo, o que pode dificultar a realização de tarefas e seguir uma rotina. Com o apoio e a compreensão daqueles ao meu redor, posso superar qualquer obstáculo e mostrar ao mundo a minha força e resiliência, pois eu sou incrível. Eu aprendi isso de forma simples, de forma tranquila, não é verdade? Quantos alunos vocês têm que apresentam comportamentos parecidos? Em casa, mães que deram depoimentos maravilhosos, não é? Então não é nada de outro mundo, gente. Não é nada de outro mundo. Nós não precisamos esconder nossas crianças. Via de regra, nos Estados Unidos e na Europa, uma criança é diagnosticada com o transtorno do espectro autista por volta de 1 ano e meio no máximo. E a partir daí, dar-se início a um tratamento maravilhoso, precoce, com resultados maravilhosos. Essa criança vai chegar aos 10 anos já bem tratada, bem acompanhada. Não é isso, doutora? Né? Aqui no Brasil não. Nós tardamos demais o diagnóstico. E via de regra, o diagnóstico no Brasil, ele acontece após a escola. É a escola que detecta que aquela criança tem alguma coisa. Daí a importância das senhoras enquanto professoras. Daí a importância das senhoras enquanto educadoras. As mães que comecem a observar. Porque quanto mais cedo nós começarmos o tratamento, mais cedo teremos resultados positivos. Ok? Quando nós estamos diante de uma criança que apresenta uma dificuldade de relacionamento, apresenta alguma característica distinta, surge o primeiro princípio, que eu chamo de princípio da negação. Os pais nunca vão aceitar que tem um filho com um problema. É sempre não. Ah não, ele não está falando com 5 anos, mas lá no Ceará meu primo falou com 8. Ah, ele não está andando direito, mas que eu tenho um parente que também... Então é a negação. Eu não tenho. E aí, eu vou retardando o tratamento precoce dessa criança. E eu vou deixar para a escola confirmar para mim que realmente eu tenho problema. Então o primeiro princípio que eu chamo é o princípio da negação. Meu filho não tem nada. Porque nós somos educados numa cultura de que nós temos que ter filhos perfeitos. Não é verdade? Nós temos que ter filhos perfeitos. Mas filhos são perfeitos sempre, independente do transtorno que ele traga. Serão sempre nossos filhos perfeitos. Serão sempre nossas maiores preciosidades. Depois, vem o segundo princípio, que é o princípio da culpa. Quando diagnosticado, quando identificado, a culpa é da sua família que tem isso. Não, na minha não tem ninguém assim, é na sua. E começam as disputas de quem é o responsável por isso. E o que mais me entristece é o terceiro princípio, que é o princípio do abandono. 71,4% dos pais abandonam as mães com as suas crianças com os transtornos. Já foi dito aqui, inclusive hoje. Há um estudo sobre isso, de que os pais vão embora, abandonam as suas companheiras com a criança especial. Eu não gostaria de tratá-los como homens, essa palavra é muito forte para eles, são vermes que abandonam as suas companheiras diante da primeira dificuldade. Mas a mãe não. A mãe está ali, sorrindo. Olha como ela amamenta, como ela alimenta o bebê. E com um sorriso. É isso que nós não temos muitas vezes a capacidade de ser. Faça um exercício. Será que fosse eu teria essa capacidade? Certamente a resposta será talvez não. Porque não é para qualquer um. São mulheres especiais, mulheres abençoadas, tenha certeza disso, viu? Então, como nós já dissemos, essa síndrome é definida por alterações neurológicas. Então, esse é um conceito teórico, já ouviram isso o dia todo hoje. O que importa é a gente saber o que é esse autismo. Transtorno do espectro autista. Por que transtorno? Porque ele apresenta característica. Espectro, porque nem todos são iguais.
São características iguais com comportamentos diferentes. Essa é a essência de entender o que é o transtorno do espectro autista. Tá? Então, existem diversas características, condições, graus. Em São Paulo acontece um princípio, uma situação muito difícil. Não sei se aqui nossa secretária pode responder, se aqui está acontecendo isso. Mas em São Paulo, nós tivemos um grande problema. Com a pandemia, muitos pais perderam o emprego, muitos pais ficaram sem ocupação e tiveram que tirar seus filhos das escolas particulares, carésimas, enfim. E aí, para onde foram? Para a prefeitura, para a escola pública, para o Estado. Mas acontece uma coisa interessante. Até os anos 80, quando nós não tínhamos definido o que era transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o tal TOD, transtorno do opressor desafiador, que eu vou contar daqui a pouco, esses pais, no afã de quererem matricular os seus filhos na escola, então eles iam à escola e ouviam não tenho vaga, não tenho professor especializado, não tenho sala adequada, infelizmente não. E esses pais ficavam perambulando atrás de uma vaga, tentando colocar essas crianças de alguma forma na educação. E era difícil. Nos anos 80 foram anos difíceis. Até que esses pais começam a perceber que a dor que eles tinham era muito igual à dor de vários outros pais. Começam a se organizar, criam associações e começam a perceber que nessas associações eles eram fortes e podiam reivindicar. A Constituição, no seu artigo 5º, diz: a educação é dever do Estado e direito do cidadão. Portanto, se é meu direito, vou buscar escola especializada para ele. E os pais começaram a buscar. Não encontrando, buscaram e recorreram ao Ministério Público. Recorreram à Justiça. E aí veio de goela abaixo, né? Matricule-se, sem perguntar se a escola estava em condições, sem perguntar se a escola tinha condições, sem perguntar se o professor estava treinado, a professora estava treinada, não, matricule-se. E aí, em São Paulo, surge uma dificuldade muito grande. Eu sou psicólogo do Estado, eu assessoro algumas escolas, e lá, numa periferia de São Paulo, chamada Parada de Taipas, eu trabalho praticamente dentro de 2 comunidades absurdas, salas de aula com 45 crianças, 4 autistas, pelo menos uma meia dúzia de TDAH, e a coitada da professora sozinha. Então, é muito difícil isso. E o juiz, quando dá uma liminar, ele não quer saber se ela tem nível 1, nível 2, nível 3, matricule. Então você chega lá com crianças sem a menor condição de estar em sala de aula. Não fala, não interage. A professora Irã tem visto alguns vídeos que eu mando para ela. E a coitada da professora se desdobra para tentar fazer o seu melhor. Vamos tomar cuidado com os rótulos. Vejam esse vídeo. Quando um autista sorri, é porque ele viu a alegria em você. Quando um autista tentar te abraçar, é porque ele sentiu acolhimento em teus gestos. Quando um autista procurar o teu olhar, se orgulhe. Ele está fazendo um grande esforço para tentar te conhecer. Os autistas têm muito mais a nos ensinar sobre a pureza e a sinceridade. Autismo não define uma pessoa, mas é parte da sua identidade e deve ser respeitado e compreendido pela sociedade como uma diferença valiosa e importante. Eu vou falar de alguns pequenos sinais de alerta que nós podemos ter no dia a dia para identificarmos e não ficarmos esperando alguém nos dizer o que a nossa criança tem. É muito fácil nós olharmos, observarmos algumas coisas e até alertar os pais, né? Não chocá-los, mas alertá-los. Olha, dá uma olhadinha no seu bebê, pode ser que tenha alguma coisa. Então, esses pequenos sinais que eu vou mostrar, qualquer um de nós pode ajudar. Aos 6 meses, a criança tem pouca expressão facial. Do nascimento, quando ele chega em 6 meses, ele tem pouca expressão facial, né? É um momento de baixo controle ocular. Lembra vocês quando estão amamentando? Via de regra, você está amamentando e ele tenta olhar para você.
Lembram disso, quando vocês tinham os bebês de vocês? Você está amamentando, ele tenta olhar para você. Ele tenta movimentar o olharzinho dele. A criança autista não, ela vai parar. Ela não tem expressão nenhuma. Então, ausência de sorriso, pouco engajamento sociocomunicativo. Uma criança de 6 anos, de 6 meses, ela está aqui. Você passar na frente dela, ela vai te acompanhar com o olhar. Criança autista não, o olhar é fixo. Uma criança com 6 meses já começa a se movimentar para te olhar. Aliás, a gente acha que criança é tudo retardado, né? Criança não fala assim. Para que a gente tem que achar que criança é? Meu Deus. Enfim, aos 6 meses, ela tem essa situação. Aos 9 meses, ela não faz parte. Ela não tem a participação da casa. Ela se movimenta, ela não olha, ela não vê, ela não interage. Com 9 meses, você fala oi, ela responde, bebê, dá tchau pro papai. O autista não, ele não tem nenhuma expressão. E a gente pode observar bem isso, né? Pouca imitação. Você brinca com ele, você faz assim, ele se alegra. Uma criança autista não. Então a gente pode observar essa situação. Aos 12 meses, não apresenta um aninho, ele não tem a menor noção de nada. Ele não faz tchau, ele não brinca com a cabeça, ele não reage a um brinquedo. Então são sinais que nós podemos observar, sim, no comportamento dessas crianças. E alertar. E de certa forma chamar a atenção de um pai, de uma mãe, para essas ações. Academicamente, existem os níveis do transtorno do espectro autista. Nível 1, 2, 3, ou nível leve, moderado, severo. Como disse a mãe muito bem aqui, leve para quem? Leve para quem? Para quem toma remédio 2, 3 vezes por dia, para quem tem dificuldades de interação, isso não tem nada a ver de leve. Mas, academicamente, nós dividimos em nível 1, autismo leve. Precisa de menos suporte. Ele interage na sala de aula, tem lá uma dificuldadezinha, mas ele leva a sala de aula tranquilo. A professora consegue conduzi-lo de forma... Interage bem, apresenta leves comportamento de isolamento. Muitas vezes no lanche ele costuma ficar meio sozinho, tem seletivo no que vai comer, né? E alguns transtornos de fala. É muito comum no início, quando ele está no nível 1, ele tem dificuldade de fala. E aí a intervenção da fono é fundamental para dar um resultado legal. Tá? Nível 2, nível moderado. Precisa de mais apoio. Esse já necessita de um apoio melhor. Apresenta a característica de isolamento com muita frequência. Ele costuma ficar sozinho. Tem dificuldade de concentração, porque traz atrelado a ele um TDAH. Muitas vezes, epilepsia é muito comum. Então essa criança tem dificuldade em interagir no grupo. Esse nível chamado de moderado. Mas como disse a mãe aqui, moderado para quem? Moderado nada. E depois o nível grave, que é o nível severo. Esse, a criança tem realmente muita dificuldade. O tipo mais grave do autismo. A gente tem tido resultados fantásticos. Eliane tem visto os vídeos de crianças severas que a gente está conseguindo interagir com eles e fazendo com que eles saiam desse nível de severidade e voltando para um estado mais moderado. Já conseguem interagir com algumas técnicas. Conseguem viver uma vida diária. Eu tenho uma menina, Bianca, tem 11 anos. Tem visto os vídeos que eu mando para ela. A Eliane veio para a gente usando fone de ouvido, que qualquer barulho ela surta. Não fala, não dá a menor expressão, enfim. Nós já estamos com essa menina há 1 ano. Hoje, ela já toma alimentação sozinha, com muita dificuldade no início, mas hoje ela já toma a alimentaçãozinha dela. E gozado, quando ela acaba de comer, ela olha pra gente e fica... quer escovar os dentes. E a gente ensina a escovar os dentes. Muito legal, uma evolução assim fantástica. Mas tem surtos com barulho, dispara o gatilho, ela não pode ouvir barulho que dispara um gatilho. Mas tudo uma questão de tratamento, de interação. E lá a gente tem uma equipe muito legal. Eu coordeno um trabalho que nós temos lá neuropsicopedagoga, neurocientista,
Gente, a fono, a TO, que é terapeuta ocupacional, que também tem um trabalho maravilhoso, isso tudo resulta em ganho. E alguém diz assim ainda pra gente: nossa, mais um ano para ela aprender a comer? Meu Deus do céu, você tem 30 e não aprendeu a pensar, né? Falar uma coisa dessa é no mínimo um absurdo, tá? Síndrome de Asperger. Lembra quando a gente falou do Hans Asperger, que apresentou aquele traço tabrário e tal? Até outro dia, o Asperger, ou a síndrome de Asperger, era uma síndrome separada do TEA, do transtorno do espectro autista. A DSM-5, que é o nosso diagnóstico, o nosso manual de diagnóstico de saúde mental atual, coloca o Asperger dentro do TEA. Então já faz parte do transtorno do espectro autista. Mas também traz algumas características. Ela está classificada dentro do TEA e apresenta, sabe, sintomas tardios. É muito comum ver mais o adulto, o adolescente apresentar a síndrome de Asperger, né? Possuem poucas expressões faciais. Você manda ele fazer as coisas, ele começa... Você pode pegar um copo d'água, ele vai no meio do caminho, já inventa outra coisa, vai fazer outra coisa. Você pede uma coisa pra ele, ele vai te enrolando, te enrolando. Quantos maridos não tem essa síndrome, né? Você pede pro cara arrumar o telhado, dá um mês, vem dois, vem três, até que você vai lá e arruma. Né? O que tem de marido com síndrome de Asperger? Fala, meu filho, dá pra você arrumar a perna da mesa que tá quebrada? Ah, vou arrumar sim. 5 meses depois, ele fala, mas não precisava arrumar, né? Não, já mandei o Ricardo arrumar. O Ricardão arruma. Fica tranquilo, né? Então, isso é muito comum nos dias de hoje. Ó, atividades super normais podem ser identificadas em muitas dessas crianças. Crianças que você manda fazer as coisas. Meu filho acho que tinha isso, porque eu mandava ele fazer as coisas, ele ia, no meio do caminho ele via uma coisa, ele ia pra lá. 3 dias depois, escuta. Você fez lá o que eu pedi? Ah, já era. Ensinar crianças que tenham essas dificuldades causa uma angústia na gente enquanto educador muito grande, não é verdade? Enquanto profissional que lida com eles. É muito difícil. Às vezes você tem a criança e quando você começa a trabalhar, a mãe tira da escola ou não vem mais, todo aquele trabalho é perdido. Quanto trabalho é jogado fora muitas vezes, né? E ainda é comum professores receberem alunos na sala de aula sem apoio, sem recurso, sem treinamento, não é verdade? Isso causa uma angústia muito grande na gente enquanto professor, não é, professora? A gente fica tão magoado quando a gente recebe uma criança que a gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer desenvolver essa criança, mas a gente não tem recurso muitas vezes. A Secretaria de Educação, e aqui exatamente assim, faz um esforço absurdo, mas muitas vezes depende de verba de governo federal, estadual. Eu sei o quanto é complicado isso. Isso causa, com certeza, na comunidade educacional, uma frustração. Mas, não vim aqui falar com as senhoras de Piaget, Vygotsky, Emília Ferreira. As senhoras são doutoras nesse assunto. Eu estou preocupado em falar com vocês sobre o que fazer quando eu tenho uma criança na sala de aula e começa a bater a cabeça no chão. Começa a morder o braço. Por que isso acontece? O que eu faço? Eu cuido dela, esqueço as outras, ou cuido das outras e passo para a coordenação, para a direção. O que fazer quando a criança tem um surto em sala de aula? Ainda não existem leis específicas que obriguem as salas de aulas, né, as crianças com necessidades especiais. Nós assessoramos a Prefeitura de São Bernardo do Campo, fomos várias e várias vezes apresentar um projeto para a Câmara Municipal, e lá em São Bernardo hoje funciona isso. Sala de aula que tem criança especial tem no máximo 20 alunos. E conta com uma auxiliar de inclusão. E tem o apoio de uma psicopedagoga. E o município cumpre a lei. Bom seria que todos nós pudéssemos ter isso, né? Eu sei que lá em São Bernardo, a professora Sueli Alves, né, que tinha 30, 35 alunos na sala de aula, a gente conseguiu, através desse projeto de lei, ela tem 20 alunos apenas, tá? Com 3 crianças especiais, obviamente. E aí tem uma coisa legal. Ela tem o auxílio de uma estagiária de inclusão,
além da neuropsicopedagoga, que dá apoio para ela 2 vezes por semana. Esse seria o ideal. A gente tem alguém para nos ajudar quando eu estou numa sala de aula com 2, 3 crianças especiais. Não é verdade? Mas chegaremos lá. Nossa secretária vai ser perfeita, Eli também. Então, na geração de vocês aí, ó. Tô te lançando o candidato, hein? Aí você já pega e muda isso aí e vai fazer esse trabalho. Isso é um facilitador, sem dúvida. Eu digo sempre que uma das técnicas, quando acontece isso, é dividir a sala auxiliar com as crianças, né, que estão desenvolvendo, a professora ou a auxiliar com a criança que necessita de atendimento especial. Isso é muito legal. Isso faz com que você reparta a responsabilidade e essa criança passa a ser trabalhada de forma mais individualizada, com resultados muito bacanas. Situações em que elas começam a gritar dentro da sala. Isso é muito comum. Um determinado gatilho disparou na sala que fez ela começar a surtar. Às vezes o ventilador girando é suficiente para surtar. A caneta batendo na carteira. Cantar parabéns. Quem tem criança autista sabe muito bem. Às vezes leva numa festinha, quando começa a cantar um parabéns, ela se desespera, porque aquilo desenvolve e dispara um gatilho. E ela passa a surtar. Então o professor pode observar, sem dúvida alguma, espera, sabe, que ele se organize novamente. Eu costumo sempre dizer, no momento da crise, em que a criança começou a ter um surto, não abrace, não fique sufocando ela vai se desesperar mais ainda. Deixa ela só, deixa ela respirar, deixa ela voltar calma. Se possível, tire-a do ambiente que causou o transtorno, que causou o gatilho. Não deixa ela naquele ambiente muitas vezes, porque às vezes é o ventilador, são os amiguinhos falando mais alto, alguém gritando mais. Então tira ela desse ambiente, deixa ela voltar, acalma, deixa ela se acalmar. Não abrace, não fique dizendo, não, vem cá, deixa a tia te abraçar. Aliás, esse termo tia me causa pavor. Nós somos profissionais da educação. Tia você tem em casa. Na escola você tem professora. Não permitam essa coisa de ser chamada de tias. Ou então, que é uma coisa que me irrita, é pai fala assim, ô, seu molequinho tá indo no parquinho. Parquinho? Você tá indo pra escola, velho. Parquinho você vai no parque de diversões. Aí ele vai pra escola pra brincar. Não, ele vai pra aprender. Então não permitam isso. Ninguém chega à universidade se não passar lá pela educaçãozinha infantil, não é verdade? Então, é importante dar a ela atenção individual. Tira ela daquele ambiente. Um outro educador deve acompanhar a turma, ou auxiliar, ou alguém que possa ajudar, mas foca naquela criança de maneira individual. Essa coisa de dizer, não vai passar, fica calma. Imagina, se ela está dentro de um ambiente que está causando todo esse transtorno para ela, isso só vai prejudicar mais ainda. Sintomas de desregulação da criança: gritos, ela chora, ela agride, tá? Ela tem mal-estar, tremores, começa a xingar, começa a brigar, começa a falar palavrão muitas vezes, joga objetos. Então, isso é um sinal de que a crise está acontecendo. Esse é um mapinha que eu faço, que vem a criança está no nível 1, ela está no nível de rotina, está tudo bem, está tudo legal. De repente, ela começa a dar sinais precoces de estresse. É aí que eu preciso observar, porque se eu conseguir antecipar o surto, ela não vai sofrer. Então, ela começa a dar sinais de estresse. Ela está, de repente, exercendo uma atividade, ela começa a se bater, ela começa a olhar para o lado, ela começa a ficar nervosa, tá? Ela começa a mexer muito a mão, ela vai surtar. É hora de tirar ela desse ambiente. Ela dá sinais de que vai acontecer isso. Então, nós precisamos ter, sem dúvida alguma, essa ideia de que ela vai entrar em surto. O item 3 é o surto em si. É onde ele começa. Ele começa a surtar. Ele começa
a ter exatamente a crise em sala de aula. E aí ele fica extremamente nervoso, ele se automutila muitas vezes, ele bate nos outros, ele tem uma série de transtornos que aí a professora entra em desespero também. Nesse momento, se ela estiver em crise, tira da sala, tira do ambiente em que ela está. Por quê? É ali naquele ambiente que aconteceu o gatilho para que ele chegasse ao surto. Tire ele de lá. Um outro educador, uma outra professora, alguém fica com a turma, mesmo porque vai assustar a turma também. As crianças vão ficar assustadas, as crianças vão ficar com medo. Então a gente tem que evitar esse pânico. Tira a criança, leva ela para um outro ambiente neutro, deixa ela, não fica abraçando, agarrando, beijando. Pelo amor de Deus, só vai aumentar a crise. Tá? Ela atinge o ápice até chegar no item 4. 15, 20 minutos, volta, ela começa a acalmar. Calma, calma. Não grite, não use palavras duras. Calma. Deixe que ela acalme até você chegar na curva da pessoa já calma, sem crise. Tudo bem até aí? Porém, há um nível que eu coloco bem embaixo, essa linha azul, que é o nível de ansiedade que se cria no educador, na professora que está em sala. Por mais que ela seja uma pessoa equilibrada, ela vai ficar tensa também. Porque passa na cabeça dela mil coisas. O que eu vou fazer, meu Deus? E agora? Ai, meu Deus. E chega em casa, ela leva isso para casa. Ela chega em casa tensa, nervosa, ou não? Ela não vai conseguir se desmembrar disso, dessa angústia que ela vive por conta dessa crise, por conta de um aluno que ela vivenciou. Lá no 1, a gente fala das rotinas. O autista, a criança que tem um transtorno do espectro autista, ela necessita de rotinas. Ela tem que seguir determinadas rotinas. Mudou essa rotina, ela se perde. Então é importante que a gente possa criar nos planos de educação individual, os PEI, rotinas que ela possa continuar. Tá? São as rotinas do dia a dia, daquela linha que eu coloquei. Exatamente onde tudo acontece. No 2, sinais precoces de estresse. Ela demonstra, ela vai dizer que está entrando num estresse. E a gente tem que observar bem isso. Redirecionar a atenção para longe do momento da causa. Isso é muito importante. Quando a crise está no ápice, ela bate, ela morde, ela grita, ela tenta de todas as formas dizer que não está aguentando aquele momento. Mas ela não consegue verbalizar. E por isso ela tem essa crise, ela se debate, ela fica estressadíssima. Tá? E quando a crise está controlada, né, a criança vai voltar ao seu estado normal. Evite ficar perguntando, falando, tentando fazer com que a criança entenda o que aconteceu. Ela não vai entender, para ela não interessa. Tá? A diferença seria agir antes da crise, me antecipar à crise, mas nem sempre é possível. Isso nunca é tão fácil de perceber. É tão repetido, né? E a gente, eu vou falar sobre agora, tranquilo, sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Eu fiz uma visão bem en passant, para não me ater muito, tendo visto o horário, e nós temos mesmo uma palestra. Há uma outra síndrome hoje, há um outro transtorno hoje que está sendo muito comum, é o chamado TOD, transtorno opressor desafiador. Vocês não imaginam como está virando moda também, e a gente tem que tomar um cuidado com isso. Saber qual é a linha divisória entre TOD e birra. Está se confundindo muito o menininho que é birrento com o menininho que tem um transtorno opressor desafiador. E nós construímos isso. Parte de culpa desse transtorno é nossa. Quando lá atrás, e muitos de vocês aqui na Bahia, tenho certeza que é assim, tinham pais severos, não é? Que dizia, é assim e acabou. Não é verdade? Eu lembro que meu pai olhava para mim e falou assim, senta para almoçar. E você sentava e almoçar, comia o que tinha. E hoje? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? E o bicho cresce, né? Filhinho, senta, onde você quer sentar, meu bem? Senta onde tem lugar para sentar. O que tem para comer hoje? O que tem isso aqui.
Mas não. A garotada está crescendo um verdadeiro imperador dentro de casa, né? Dando ordem nos pais. E aí, quando você diz não, ele surta. A gente tem culpa bem disso, sabe? De não levar... Meu filho Guilherme, eu tenho, como eu disse, 2 filhos. Guilherme, Gabriel, 28 anos, é médico, está na França. E o meu filho Guilherme, mas meu bebê, acabou de se formar agora na Unicamp em dezembro, em Físico Nuclear, pela Unicamp. E já está na Alemanha, na Universidade de Leipzig, começou o mestrado. Mas é um bebezão, tranquilo. Quando ele era pequeno, eu fiquei viúvo. O Gabriel tinha 4, o Guilherme tinha 1 aninho. Criei esses 2 sozinhos, não me casei mais. Foquei na educação dos 2. E esse Guilherme, quando eu tinha, né, seus 3, 4 aninhos, a gente ia para o supermercado. E todas as vezes que ele passava em frente à gôndola dos chocolates, ele empacava. Pai, eu quero chocolate. Filho, tem em casa igualzinho, compramos anteontem. Ah, mas eu quero isso, eu quero. Bati o pé e aí ele se entortava todo. Parecia uma entidade lá das trevas, sei lá. Ele ficava tudo torto. Aí eu, desesperado, pegava e comprava o chocolate e levava. Direto ele fazia isso. Até que um dia, pai, eu quero esse chocolate. Levamos ontem, em casa tem. Mas eu quero esse de hoje também. Começou a se entortar. Eu falei, sai desse corpo, não te pertence. Se entortou todo, só Jesus na causa, e fui embora. Larguei ele lá no meio do corredor. E fui embora pro caixa, eu e o outro, o Gabriel, mais velho. Aí ele ficou lá todo torto, uns 30 segundos. Aí ele olhou, viu que não tinha plateia. Aí ele parou, se entortou e foi lá. Nunca mais surtou. Então isso é birra, não é TOD. Então muitas vezes a gente confunde. Eu tenho um pacientezinho chamado Rafa. E o Rafa veio pra mim como uma criança com TEA, TDAH e diabo 4. E tentou matar a mãe, pra vocês terem uma ideia. O pai conseguiu pegar ele 3h30 da manhã com uma faca em cima da mãe. Esquizofrenia. Calma. Muito bem, começamos a trabalhar essa criança. Pra vocês terem uma ideia, tem um colégio em São Paulo chamado Arquidiocesano, da Domingos de Moraes, que é dos padres, é um colégio carésimo, burguesia. E ele estudava lá. E é uma praça na frente muito bonita. E nesse dia ele falou, não vou para a escola. Vou, não vai, até que ele foi. Chegou lá na hora, ele desce, olha para a mãe e fala, não vou entrar mais na aula hoje. Mas meu filho, você falou que ia entrar. Não vou. Ele falou que eu não estou bem, eu estou com uma dor aqui, ó. Põe a mão aqui. A mãe pôs a mão. Ele segurou a mão da mãe e começou a gritar, socorro, ela vai me matar, ela está me agredindo, socorro. As pessoas em volta começaram, solta o menino. Uma mulher deu uma bolsada nela. Sorte dela, que os seguranças já conheciam, foram lá e tiraram. Ele veio ser tratado comigo, eu estou 1 ano com ele. Então, diagnóstico fechado lá, ele tem TOD. Agora, qualquer coisa que acontece em casa, ele fala, eu tenho TOD, você não pode me xingar, você não pode me pôr de castigo, é TOD. Eu falei para ele semana passada, meu, por que você faz isso? Não, doutor, porque eu tenho TOD. Falei, cara, você não tem nem escalzinho, quanto mais TOD. Para com esse negócio de usar disso para suportar. Então isso é birra. Então a gente precisa tomar muito cuidado onde é TOD e onde é birra. Via de regra, a criança é extremamente irritada. Ela desafia todo mundo, ela não pode ouvir não. Você fala para ele assim, senta aqui. Aí ele sai e levanta. Só porque você mandou ele sentar ali, ele vai te desafiar o tempo inteiro. Põe essa roupa. Ah, não, vou pôr essa outra. Então ele está o tempo inteiro te desafiando. E é um transtorno comum em criança e adolescente. Eu sempre chamo isso de transtorno chamado disruptivos. Eu queria que vocês... dado o adiantado na hora, vejam esse filme. Oi, eu sofro com um distúrbio de comportamento ainda pouco conhecido, que me faz ter crises nervosas frequentes e repentinas por não conseguir controlar minhas emoções. Muita gente confunde os episódios com falta de educação e falta de limites. Esse é o transtorno opositor desafiador conhecido como TOD. Para chegarmos a esse diagnóstico, foi preciso passar por muitos testes e avaliações neuropsicológicas, mas o TOD não é detectado através de exames.
A ciência ainda não sabe o que faz com que a criança tenha este descontrole emocional. O psiquiatra ou neuropediatra, juntamente com o neuropsicólogo, são os profissionais indicados para investigar casos assim. Sou constantemente desafiador, recuso-me a cumprir regras ou comandos dos adultos. É comum eu discutir por qualquer motivo e não assumo meus erros ou responsabilidades. Não tenho controle emocional para lidar com situações do dia a dia. Fico bravo com muita facilidade, fico com raiva, ressentido, incômodo os outros deliberadamente. Prefiro te culpar pelos erros. Chego, muitas vezes, a ser rancoroso e até vingativo. Para o diagnóstico de TOD, pelo menos 4 das características deverão estar presentes. 1. Perde a paciência. 2. Discute com adultos. 3. Desafia ou se recusa ativamente a obedecer às solicitações ou regras dos adultos. 4. Perturba as pessoas de forma deliberada. 5. Responsabiliza os outros por seus erros ou mau comportamento. 6. Se aborrece sem motivos. 7. Mostra-se inagressivo e ressentido. 8. É rancoroso ou vingativo. Crianças ou adolescentes diagnosticados com esse transtorno apresentam também muitas condições ou sintomas. Chamamos essa ocorrência conjunta de mais de um transtorno de comorbidade. Algumas condições que coexistem com esse transtorno de oposição são TDAH, transtorno de ansiedade, transtorno de humor com depressão ou bipolaridade, transtorno de aprendizagem, transtorno da linguagem. Curte e compartilhe. Conhecem alguém assim? Tem algum anjinho na sala de vocês assim? Provavelmente. Muito bem. Para nós encerrarmos, se todo psicólogo gosta de contar histórias, me permitam uma que é do conhecimento da maioria, mas me permitam ser repetitivo. Certa vez, uma professora já aposentada, em idade um pouco mais avançada, estava numa festa, quando de repente um moço chega para ela e diz: professora, como vai a senhora? Olhou. Nós não temos a capacidade de lembrar de todos os nossos alunos, né? Mas eles lembram da gente, pode ter certeza. Quantos de vocês já não passaram aí na rua e ex-alunos falam: oh, professor. Aliás, somos a única profissão que somos cumprimentados nas ruas. Ninguém diz assim: oi, engenheiro. Não é? Ô, psicólogo. Mas oi, professora, todo mundo fala quando nos vê. Você está na praia sozinha, lá toda de maiô, curtir o sol. De repente vê um capeta desse e fala: ai, professora. E já tirando o céu, que vai mostrar para todo mundo na escola. Então nós somos a única profissão que todo mundo nos identifica. E a professora disse para o rapaz: desculpa, não me lembro de você. Professora, eu fui seu aluno na 8ª série. Ainda existia a 8ª série. Ela fala: puxa vida, que bacana. Muito bem, hoje eu sou casado, tenho minha esposa, minha família. E mais interessante ainda, sabe o que eu sou? Professor. E foi por conta da senhora que eu virei professor. Foi a senhora que me fez tomar a decisão de ser professor. Ela falou: puxa, que bacana, fico feliz. Ela fala, aí o menino falou: mas sabe, eu sou professor desde aquele dia que aconteceu aquele caso com a gente, a senhora lembra? Que caso? Daquela vez na sala de aula do relógio? Que relógio? Professora, a senhora não se lembra o que aconteceu? Ela falou: olha, faz tanto tempo, o que foi? A senhora lembra aquele dia que o menino levou um relógio bonito, importado, na sala de aula? Quando eu vi aquele relógio, eu fiquei apaixonado. Falei: meu Deus do céu, meu pai nunca vai ver um relógio desse. E eu fiquei tão fascinado pelo relógio, que na hora do recreio ele largou o relógio em cima da carteira. E eu, num impulso de desespero, peguei o relógio. E de repente, quando terminou o recreio, a primeira coisa que o menino fez foi: cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Cadê meu relógio? E aí criou um clima. Cadê o relógio? Cadê o relógio? Roubaram meu relógio. E eu comecei a cair em mim do que eu tinha feito. O relógio estava no meu bolso. Falei: meu Deus, e agora? E lembra o que a senhora fez? A senhora mandou fechar a porta e disse: cadê o relógio? E ninguém tinha o relógio.
Ela falou, todo mundo na parede. Todo mundo na parede. Eu vou olhar onde está o relógio. Aí me deu um desespero de falar, meu Deus, ela veio pegar o relógio. Meu pai vai me matar hoje. Eu estou lascado. Ah, meu Deus do céu. E a senhora pôs todo mundo na parede e começou a olhar o bolso de um por um. De um por um. E na medida que a senhora vinha chegando perto de mim, eu comecei a tremer. Eu comecei a ficar desesperado, me deu até diarreia. Eu falei, ai meu Deus, agora caiu. E a senhora pondo a mão no bolso, todo mundo. E a senhora mandou que todo mundo fechasse os olhos, a senhora lembra? Todo mundo de olho fechado, eu inclusive tremendo de olho fechado. Até que a senhora veio, pôs a mão no meu bolso, pegou o relógio e continuou. Aí a senhora falou, pode abrir os olhos. O relógio está em cima da mesa, pega o teu relógio. E a senhora mandou que todo mundo sentasse. E eu dizia, bom, agora ela vai chamar meu pai. A professora, nunca mais a senhora falou disso, ela não tocou no assunto, eu terminei a oitava série, fui pro colegial, terminei, me formei. E a senhora nunca falou disso. Naquele dia eu tomei a decisão, vou ser professor. E aquela professora olhou para ele, ele disse, a senhora não lembra disso? E a professora respondeu, eu não lembro. Sabe por quê? Porque eu também estava com os olhos fechados. Isso é ser educador. É não distinguir quem é especial de quem não é. Isso é ser educador. É procurar ensinar, mesmo que no erro. É procurar transformar pessoas em seres humanos dignos, corretos. Essa é a nossa essência enquanto educadores. Vocês querem um milagre na vida de vocês? Você quer um milagre na vida de vocês? Sejam vocês o próprio milagre de cada um. Imensamente grato, gente.